Boa noite. Hoje começamos capítulo novo. Temos o capítulo 9, com um conteúdo muito importante, onde nós vamos estudar sobre a interferência dos espíritos, do plano espiritual sobre a nossa vida, aqui enquanto encarnados, e como nós podemos nos beneficiar da presença desses irmãos, nos proteger do envolvimento negativo de alguns irmãos e como isso ocorre, por que ocorre e como nós podemos nos fortalecer, nos sintonizando sempre com a espiritualidade maior. É um capítulo que merece de nós uma atenção especial, porque ela não envolve somente um conhecimento científico, mas ela também envolve muito o nosso estudo sobre a reforma íntima, o Evangelho, as passagens do Pai para nos ajudar, e tudo aquilo que a nossa mudança e consciência espiritual vai interferir neste conteúdo, neste assunto, em tudo aquilo que nós vamos estudar hoje, tá? É um capítulo um pouco extenso, nós vamos falar depois de vários aspectos que subdividem esse conteúdo das interferências espirituais, mas o mais importante é entendermos o nosso papel dentro dessa situação, como nós agimos e como nós podemos atuar de maneira cada vez melhor para a nossa ascensão espiritual, mesmo aqui numa frequência material tão densa, de energias ainda, de ondas tão lentas e emanações ainda tão primitivas. Nós estamos encarnados num planeta materializado, nós aqui estamos nos vendo materialmente, mas paralelamente ao nosso mundo material vibra a espiritualidade, em frequências muito diversas. Nós temos desde os irmãos que habitam o planeta, ainda nem conscientes que desencarnaram, irmãos que ainda coabitam com as nossas vidas, como se estivessem atuando na vida material, sem consciência de estarem desencarnados. Temos grupos de irmãos que desencarnaram e lutam para que as forças negativas, para que as forças do sofrimento, para que as forças da tristeza e do umbral se fortaleçam. Então nós temos essas falanges que atuam aqui na Terra, sobre nós. Irmãos que buscam socorro, que estão aqui na Terra, conscientes do desencarne e que buscam socorro, adquirindo energia vital através da emanação que temos aqui, e eles muitas vezes inconscientemente absorvem energias vitais de cada um de nós, nos trazendo, muitas vezes, mal-estar, cansaço, porque coabitam conosco, necessitando de uma energia, e nós, por não estarmos muitas vezes equilibrados, sentimos a interferência desse vampirismo energético. Nós temos irmãos que não fazem bem nem mal, ainda vibram na matéria, preocupados com as suas questões ainda da vida terrena, com dificuldade de desprendimento aos seus afetos terrenos, ainda se vinculam às energias terrenas. E nós temos, a partir daí, os irmãos ascensionados, os nossos protetores, os nossos irmãos maiores, os nossos guias, os nossos familiares espirituais que vêm para nos ajudar. E essas esferas maravilhosas, essa escada linda de evolução, que está na Terra para nos socorrer, para nos orientar e nos ajudar à evolução planetária que interfere em toda a evolução do sistema solar. Então, é necessário que o planeta evolua, não só pela libertação de suas almas, de seus espíritos, mas para o equilíbrio e os prazos determinados pela espiritualidade maior para a nossa evolução. Então, nós estamos aqui na Terra em uma situação energética que vibra desde o sofrimento maior, da vingança e do ódio,
até as esferas mais iluminadas da espiritualidade, atuando incessantemente para a libertação de toda a população que aqui ainda paira na vida material e espiritual. Nós temos, pelo nosso pensamento, como nós falamos já em algumas aulas, o nosso pensamento é o nosso grande desafio, porque ele é o nosso grande objetivo de reforma e de mudança, que é o equilíbrio do nosso pensamento. Nós falamos em sentimento, nós falamos em emoção, mas tudo parte do pensamento. Nós ainda temos muitas emoções, porque somos ainda espíritos, vamos dizer assim, pouco conscientes espiritualmente. Então, nós temos ciúme, medo, aflição, paixão. Muitas vezes nós achamos que a paixão é uma coisa linda, mas a paixão, às vezes, é só um sentimento ali rápido, materialista, material. Essas emoções que nós achamos que são tão fortes, elas são oriundas do nosso pensamento. Então, todo o nosso cardíaco, toda a nossa doação desse chakra está ligado ao nosso pensamento. O nosso pensamento é o nosso espírito. Nós somos o que pensamos, nós emanamos o que pensamos e nós fazemos o que pensamos. Então, o atuar na Terra, o sentir na Terra é só um reflexo do que o nosso espírito pensa, de como ele entende seus valores, como ele interpreta a vida que ele está, e desta forma, como a sua consciência está desperta ou não. De acordo com a sua evolução, cada um de nós, cada espírito, emana uma vibração, como nós já vimos. Pela sua condição espiritual, ele já tem uma emanação permanente. Pela minha história espiritual, pelo tempo de desenvolvimento, desde o início da mônada sagrada até hoje, tudo que eu percorri, vou dar o exemplo da minha pessoa para a gente entender melhor, tudo que eu percorri trouxe um estado espiritual permanente, trouxe uma vibração refletida por uma cor. Temos, às vezes, 2 cores, 3 cores, mas temos sempre uma cor predominante, que é a nossa condição evolutiva. E temos também, como já estudamos em outra aula, as emoções temporárias, imediatas, circunstanciais, de acordo com o que passamos na Terra e de acordo com como interpretamos o nosso meio. Então, a raiva, o medo, a aflição, a paixão, a caridade, o sentimento de solidariedade, todas as emoções que nós aqui vamos despertando, pelo que passamos, refletem, além da nossa cor permanente, uma emanação diária de pensamento, de frequência, que vai irradiar o tempo todo. Vamos dizer assim, flashes, ondas, situações energéticas, formando ao nosso lado formas pensamento, elementais, miasmas e vibrações sutis e curadoras. Então, nós temos uma emanação ao nosso entorno, desde as mais primitivas às mais evoluídas, de acordo com o nosso pensamento. Podemos trazer o sofrimento ao outro pelo nosso pensamento e podemos levar a cura ao nosso irmão pelo nosso pensamento. Cada um de nós emana ininterruptamente pensamentos, formando elementos concretos, formas pensamento, a todo tempo. Então, vocês podem imaginar a responsabilidade que cada um carrega ao que ele não só faz a si mesmo, ao pensar, ao viver de uma forma não desenvolvida, até como ele vai atuar
de uma forma negativa ou positiva a si mesmo como ao semelhante. Então, nós emanamos o tempo inteiro pensamentos, vimos que ao dormir também estamos emanando, neste momento estamos emanando, e estas ondas, estas frequências energéticas, essas ondas que emanam do nosso frontal, elas têm um alvo, elas sintonizam com energias similares. Elas vão ao encontro, como um rádio, da frequência similar para poder canalizar a ida e a volta dessa mesma energia. Então, o que nós pensamos não só é emanado, não só constrói uma forma pensamento, como retorna a nós. E quando retorna a nós, vem com uma força muito maior. Os espíritos desencarnados realizam a mesma emanação. Eles incessantemente pensam, projetam pensamentos, direcionados conscientemente ou não, formam elementos, formam pensamentos, materializam pensamentos, porque tudo é onda, tudo é energia, tudo é frequência, tudo pode ser materializado, nós não estamos vendo, mas quando nós temos a visão, a vidência da parte áurica de uma pessoa, não eu, quando um indivíduo tem uma vidência, ele vai visualizar também as formas de pensamento. Tudo isso, os espíritos desencarnados que estão na Terra também fazem. Pensam, emanam e formam, constroem. Nós construímos o nosso futuro e o nosso mundo, porque nós projetamos o pensamento e este pensamento tem forma, tem rota, tem direção e tem retorno. Então, nós somos responsáveis absolutamente por tudo que nós passamos. Tudo. Não foi uma escolha somente de alguém que determinou o nosso caminho. Nós estamos colhendo o retorno das emanações que nós projetamos o tempo todo. E não precisa ser numa outra encarnação, nesta mesma. A lei divina é tão perfeita, Deus é uma lei tão perfeita, que ninguém recebe mais ou menos da sua cota interna. Então, quando nós falamos desse capítulo, é impossível falarmos da ciência, que é o que nós estamos abordando, sem falarmos da responsabilidade da nossa reforma íntima, da nossa consciência moral, não no sentido do juízo moral, mas da melhora interna, no valor crístico, perfeito, solidário e no desenvolvimento do afeto, do sentimento maior deste encarne, deste planeta. O sentimento mais evoluído que nós conhecemos neste planeta é o amor puro desapegado, não o amor-paixão, o amor desapegado. Este sentimento é o sentimento mais nobre que nós atingimos. Em outros planetas existem sentimentos com nomeações que nós podemos dizer diferentes, que tudo, na verdade, é o amor, mas em potências maiores do que na Terra. E com sentimentos e emoções diferentes do que nós temos. Nós pensamos e vamos encontrar irmãos na Terra que pensam da mesma forma. Estes irmãos, perto de nós, ou numa distância muito grande, pode estar lá num outro país, sintonizam as frequências de pensamento daquilo que nós estamos emanando do que somos e do que pensamos. E fortalecem a corrente. Então, vejam, quando nós estamos numa vibração baixa de maledicência, revolta, né? Não precisa mais nada, porque só o fato de entrar nessa faixa, imaginem a quantidade de irmãos aqui na Terra nesta mesma frequência. Da maldade, do julgamento, da maledicência.
é natural que quando nós começamos uma atitude inadequada, aquilo toma um volume muito rápido dentro de nós. Porque nós começamos a receber a interferência dos irmãos que estão sintonizados a este pensamento. E aquilo cresce. Então a gente começa a falar mal de um, daqui a pouco está falando mal de 15. Porque aquela força de espíritos ali vibrando na situação é muito grande. Sem falar dos irmãos que não amam aquele irmão, que também se unem a nós para emanar mais energia negativa naquele irmão e prejudicá-lo ainda mais. Então, nós estamos aqui numa teia, num intercâmbio permanente de energias, porque, é claro, a gente não pode estudar isso e falar, hoje eu vou conseguir mudar todo o meu pensamento. É gradativo, é gradual, é devagar. O pensamento é o resultado da reforma. O pensamento é o resultado do evangelho diário interno. Não a leitura do evangelho, a interpretação interna, a associação deste evangelho ao meu íntimo, à minha verdade, ao meu ser interno, ao meu Cristo interno. Então, o policiamento para nós é urgente. Começo a pensar, começo a falar de alguém, começo a ter um sentimento de raiva, de indignação. Nos recolhemos e busquemos a prece, busquemos ajuda, busquemos a reformulação do pensamento, tá? Por quê? Como explica esse capítulo? Os irmãos nos observam, eles estão aqui na Terra nos observando. Os irmãozinhos que não conseguiram ascender, não quiseram ascender. E muitos deles ainda lutam para que não haja ascensão do seu semelhante. Então, quando se tem um pensamento destrutivo, a plateia é imensa para que você continue se destruindo e destruindo a energia que você cria para o seu futuro e para as pessoas que você direciona. Os mentores estão ao nosso lado o tempo todo. A espiritualidade está ao nosso lado o tempo todo. Mas a espiritualidade nada consegue se nós não mudarmos a nossa frequência. Eles podem emanar luz. São os passes de luz, as projeções de luz. Eles emanam luz. Eles emanam bons pensamentos. Eles falam ao nosso lado. Mas se nós não quisermos escutar, não vai ter jeito, a espiritualidade não vai conseguir nos ajudar. O que vai fazer essa ponte para que a gente possa ouvir essa espiritualidade com mais frequência? O estudo, a oração, a prática do bem, a prática de se reformar, se modificar dia a dia, criar hábitos de auxílio fraterno, né? Não material, afetivo, o amor, o carinho às pessoas, a ajuda, o zelo. Não importa qual o papel que eu vou atuar, o importante é que eu comece a treinar uma mudança de pensamento para que daqui a pouco eu consiga atingir um estágio melhor do que eu tenho hoje. Porque a ascensão, ela vai ser intermitente. A ascensão até o Pai vai ser eterna. Nós vamos ter que mudar muito. E para essa mudança planetária, nós precisamos aí dar uma corrida para a gente poder alcançar o ritmo que a Terra está alcançando, está aí pleiteando. Pleiteando não, já pleiteou, porque já conseguiu a nova era. Já vamos entrar na nova era. Quem vai acompanhar? Que pensamento vai acompanhar a nova era? Então, nós precisamos nos reorganizar espiritualmente. Começa a sentir ódio, faz uma prece. Ódio, modo de dizer, ódio é um sentimento muito forte. Começa a sentir irritação. A irritação com o outro é a nossa intolerância. Cada um é de um jeito. Então, quando nós fizemos o curso de Evangelho, a gente teve a oportunidade, todos nós, e eu falando, eu fui a que mais tomei puxão de orelha, porque quando a gente estudou o curso de Evangelho,
a gente percebeu uma série de coisas. Que não está no outro a nossa indignação, a nossa raiva. Está em nós, a nossa incapacidade de aceitar o nosso semelhante como ele é. Nos ofende, sim. Nos agride, sim. Mas as minhas atitudes, como são para o meu semelhante? E como essas atitudes ainda me afetam? Porque eu estou neste planeta ainda. Por que eu estou nesse planeta ainda? Porque eu ainda vibro o ódio, a violência, a revolta, a indignação. Talvez numa potência menor do que muitos irmãos. Mas se eu ainda habito um planeta com tantas dificuldades morais, elas de alguma maneira ainda me pertencem. Ou já me pertenceram de uma maneira muito forte. Nós sabemos que muitos estão aqui e já cumpriram seus processos karmáticos, estão aqui no reeducandário, estão aqui no trabalho fraterno, estão aqui na conduta de auxílio. Mas o missionário é um número pequeno ainda na Terra. A maioria de nós ainda está comprometido com energias emanadas no passado. Nenhum de nós ainda se purificou a ponto de perder essa roupagem material. Então, esses irmãozinhos estão ali nos intuindo. O que eles falam? Marina, olha o que ele fez. Você acha certo? Olha lá, ele falou de você. Ele fez isso. Olha o que ele está fazendo. Os irmãozinhos, eles ficam ali, os irmãozinhos que querem ali ver a situação primitivizar, a situação piorar, eles vão nos intuir, eles vão tentar nos intuir o tempo todo. Pessoa que quer parar de fumar, vai fumar, não vai fazer mal nenhum. Besteira. Promiscuidade, vai lá, faz. Não tem problema, ninguém está vendo. Vamos lá, é bom, você está na Terra, você é humano. Então eles vão trazendo para nós e nós não temos consciência. Nós não percebemos. É como uma sugestão interna, porque nós não ouvimos a espiritualidade, nós sentimos. Ela vem dentro do nosso íntimo como uma sugestão, tanto no negativo como no positivo. Ao mesmo tempo, o mentor fala, Marina, vigiai, fortalecei, confiai. Então, que ouvido? A quem eu vou dar ouvido? Vai depender da minha sintonia. Vai depender das emanações que eu trago e vai depender da minha prática diária para ouvir um ou outro. Os nossos familiares espirituais, nós vamos estudar também nesse capítulo, aqueles que já desencarnaram, que nos amam, vêm nos assistir, mas nós não vamos falar disso nessa aula. Vem também fazer esse bloqueio, essa capa sobre nós, para nos ajudar. Muitos nos ajudam, mas depende de nós. Dá trabalho? Dá trabalho. É muito difícil a reforma moral. Não é algo fácil, nós vimos isso no curso de Evangelho. Exige, sacrifica. Mas o resultado é maravilhoso. Perder hábitos do velho homem, né? Da dissimulação, do ciúme, da mágoa, do não perdão. Isso aí, o trabalho para a reforma é longo. Mas, se não houver, não haverá uma mudança nesta sintonia, nesta interferência espiritual. Então, eles vão estar nos sugestionando. Fora os obsessores, que nós vamos estudar mais para frente, que são aqueles que estão ali fadados a nos prejudicar. Então, essa aula não é para assustar, é para a gente entender o quanto depende de nós estarmos protegidos. Não é ir num lugar, eu vou numa benzedeira e ela vai me proteger. Eu vou a Seara e lá eu vou ficar protegido. Nós vamos receber ajuda, mas só depende de nós. Da nossa vontade de sintonizar algo melhor. Então, no dia a dia, independente das obsessões, que nós vamos estudar nesse capítulo também, nós temos ali o dia a dia dos espíritos passando pelo nosso lado e nos observando. Eles nos observam.
Eles gostam de fumar, eles vão estar perto de quem fuma. E eles vão fazer com que essa pessoa fume o máximo que puder, porque eles querem o quê? Sentir o cheiro, sentir que eles estão fumando, sugar a nossa energia vital. Então, o usuário de droga, quanto mais usar droga, mais vai ter irmãos ali envolvendo, pedindo que ele use. A espiritualidade vai estar protegendo? Vai. Mas vai depender do indivíduo esta libertação. Assim é na promiscuidade, assim é na droga, assim é no álcool, assim é na conduta moral inadequada, assim é na violência, assim é na agressão física, assim é em tudo. Sempre haverão espíritos felizes ao nosso lado com condutas erradas. Então, esta frequência diária, como pode ser modificada? Acordo, por mais difícil que seja o nosso dia, elevar o pensamento e pedir ao alto que nos dê sustentação. E eles nos dão. Eles nos protegem. Mas veja da onde partiu. Do nosso pedido íntimo para que houvesse a proteção. Eles não vão chegar e falar, eu vou lá cuidar da Marina, ela está lá tão... Depende da nossa deliberação, da nossa vontade íntima. Ao fim do dia, o agradecimento, o pedido de uma boa noite. E a prática do evangelho diária. Não tem outra saída, não tem outra mágica, não tem outra fórmula. Reforma de valores, mudança de hábitos e pensamento. Aí nós vamos mudando a frequência, mudando a forma de vibrar, projetando um futuro novo, projetando um futuro melhor e nos protegendo das esferas materiais que habitam o planeta. Eles não vão ver graça, os irmãozinhos sofredores, em quem lê o Evangelho em voz alta. Ela está lendo o Evangelho? Eu não estou com vontade de ouvir o Evangelho, vai embora. Quem vai se aproximar dessa pessoa que lê o Evangelho em voz alta em casa? Que faz uma prece, que se liga ao alto, que tem gratidão, que vai a um pôr do sol e agradece e contempla. Alguém que está afim da bagunça, da confusão, da raiva, não. Espíritos serenos, espíritos amorosos, espíritos evoluídos, espíritos em oração. Então, onde nós estamos ligando o nosso rádio? Em que frequência estamos ligando o nosso rádio? Por isso que esse capítulo, não dá para falar dele sem falar um pouquinho do Evangelho, porque sintonizar é o reflexo da nossa condição espiritual. Reflexo de quanto a centelha divina nos dada, que nós recebemos essa centelha do Pai, que não é um ser, é uma lei perfeita, universal. Nós recebemos desta perfeição universal uma fagulha do divino, do perfeito. O que nós estamos fazendo com esta centelha? Ela está apagada ou ela está dando vazão? Ela está dando vazão ao nosso falar, ao nosso pensar, ao nosso viver. Nós ganhamos ela. E nós perdemos muito tempo com as capas que nós colocamos sobre essa luz. Então, vamos sintonizar para que este meio que nos cerca não seja motivo de medo, de insegurança, de interferência. Vamos fechar os ouvidos para as interferências baixas. Vamos emanar vibrações e ondas rápidas. Começa a dar raiva no trabalho de alguém que está fazendo uma coisa que você sabe que às vezes está fazendo só para te irritar. Sai de perto. Sai. Não deixa a vibração abaixar. Não deixa aquele sentimento tomar conta. Então, essas vibrações vão se modificando. E vai chegar uma hora que nós estaremos somente intuídos pela espiritualidade maior. Não teremos sugestões erradas mais. Esse capítulo fala como nós vamos saber o que é nosso e o que é sugestão do espírito. O que é o que eu acho que eu sei e o que o espírito fala.
e que vem como intuição. Como discernir essa diferença? Somente o equilíbrio espiritual nos dará este discernimento. Porque quando nós estamos na frequência baixa, nós pensamos coisas negativas, vem coisa negativa, a coisa vira uma salada e nós não conseguimos nem saber onde começou a confusão. Porque é tanta interferência, né, dos irmãozinhos ali nas faixas de desespero, que a gente não sabe nem onde começou. Quando nós começamos a perceber a diferença, quando nós mudamos a nossa faixa de pensamento, começamos a vibrar melhor, começamos como estamos aqui, buscando a luz. O buscar já é um grande favorecimento à mudança de frequência. Porque quando o alto percebe que nós estamos querendo mudar, eles enchem a nossa vida de luz, enchem a nossa aura de emanação de luz. Nos protegem dessa interferência. Então, o que o alto espera de nós? Não a perfeição, espera a boa vontade, a abertura do cardíaco, a abertura do mental para a mudança. Quando eles percebem a mudança, eles vêm nos ajudar. Quando eu sei se é um mentor, se sou eu. Quando eu sei se sou eu ou se é uma entidade querendo me atrapalhar. Primeiro, aquilo que vem à minha mente faz parte do que eu acredito? Todos nós já fomos sugestionados por coisas horríveis. Na nossa frequência terrena, os irmãozinhos, muitas vezes, que querem levar os irmãos ao suicídio, interferem muitas vezes, na hora que estamos sofrendo, interferem em nós maus pensamentos. Em diferentes situações, todos nós já tivemos sentimentos e pensamentos muito baixos. São interferências espirituais. Não fazem parte, às vezes, do nosso ser aquele pensamento. Mas eles percebem a nossa abertura de guarda, a frequência baixou, veio a raiva, veio o desespero, veio a descrença. Quando nós falamos, porque eu, meu pai, tudo comigo, os espíritos sofredores adoram ouvir isso. Pronto, ela perdeu a fé, vamos lá agora. Agora a porteira está aberta. E aí começam as intuições, né? Por quê? Só porque eles são ruins? Não, porque eles são ignorantes, eles estão ali sem fé. Então, quando nós vamos perceber, quando nós percebemos a intromissão de um pensamento que não é nosso, um pensamento ali, um pensamento ladrão, vamos dizer assim, da baixa frequência, vamos mudar imediatamente a frequência. Essa frequência está muito baixa, está vindo pensamentos para mim muito negativos, abaixo do que eu costumo ser, abaixo do que eu sou. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para o outro. O que a gente faz? A prece. Se liga à centelha interna, põe a mão no coração, sente a frequência divina dentro de si, faz uma prece. Aquilo vai embora, porque imediatamente a frequência mudou. Quando nós estamos em prece, que sentimento vem? Amorosidade, força. Nós perdemos até os medos, né? Todos nós temos medos. Aquele medo vai embora, porque são os espíritos superiores dizendo: fé, confiança, estamos aqui ao teu lado, estamos te guiando, você não está só, te amamos. Pronto. Nós já não precisamos mais, nós estamos plenos. Então, nós vamos estudar nas próximas aulas estas questões. E isso, infelizmente, quando nós estudamos a interferência dos espíritos sobre as vidas de nós, encarnados, nós vemos quantos ocorridos, né? E quantas graças ocorrem pela interferência. Aí eu queria terminar a aula dizendo o seguinte: por que Deus permite isso? Porque o Pai permite que haja a interferência destas camadas sofredoras sobre nós. Nós estamos numa condição espiritual que nós só nos modificamos ainda no trabalho. E no trabalho um pouquinho forçado. Espontaneamente,
nós não conseguimos grandes feitos. Nós ainda estamos numa encarnação, numa condição evolutiva, que o sofrimento para nós ainda é um cutucão, é um alerta, é um aviso. Ter os irmãos ao nosso lado, sofrendo, é uma prova. É um exercício para nos desenvolver o equilíbrio. É um treino para que naquela emanação densa eu lute para sobreviver, lute para melhorar. É como alguém que está se afogando, está imerso ali, se sente sufocado, desesperado. O que ele procura? Subir. E nós fazemos isso. Quando nós sentimos as interferências terrenas pesadas sobre nós, o que nós fazemos? A quem nós corremos? A quem nós gritamos? A Deus, ao alto. Então, estas interferências, elas instigam a nossa reforma. Deus permite que nós estejamos aqui em frequências diversas para termos o livre-arbítrio, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. A lei perfeita nos permite a escolha com quem queremos andar. E neste quesito espiritualidade, me diga com quem andas e te direi quem és, sim. Quem está ao seu lado espiritualmente é quem você emana, é quem você é. Então, que a nossa presença na Terra possibilite a nossa reforma de vibração, e não só a reforma de vibração, mas o trabalho pelo irmão que sofre ali, imerso às frequências de sofrimento e de energias muito baixas ainda na espiritualidade. Quando nós fazemos uma prece, nós ajudamos milhares de irmãos a ascenderem. Quando nós doamos amor, nós estamos praticando a doação de frequência que auxilia milhares de irmãos. Não menosprezem a força do nosso pensamento, tanto para o sofrimento, como para a cura, como para a ascensão, como para a, vamos dizer assim, a salvação, entre aspas, não estou achando a palavra, o acolhimento, o tratamento, a palavra correta, o auxílio aos nossos irmãos. Então, quando nós mudamos a nossa frequência, nós não só ajudamos a nós, como nós praticamos a caridade ao nosso semelhante. Tá bom? Então, é uma aula um pouco forte, mas necessária, porque nós precisamos estar atentos com quem andamos, não é? E se nós sentimos aquele peso, aquele cansaço, aquela desenergização, como está o nosso pensamento? É culpa do irmãozinho desencarnado ou é culpa do meu pensamento? Nos recolhemos, seja no trabalho, já falamos isso, acho que na aula do Evangelho falávamos, se recolhe em pensamento 2 segundos e pede a Deus ajuda. Respira, pede a Deus fortalecimento. As provas para nos tirar do equilíbrio não são poucas. Vocês sabem disso, né? Todos nós sabemos, não são poucas. É no macro, é no micro, é na família, é na política, é na sociedade, é no mundo, é no trabalho. Nós somos ali instigados o tempo todo a desenvolver o nosso equilíbrio. Passamos isso, então, com muita dignidade, com a grande oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui neste exercício. Tá bom? Eu vou interromper para a gente abrir para as questões. E peço que vocês, quando acabarem a aula, não saiam para eu dar um recadinho da Seara para vocês, tá bom? Então, eu estou aqui à disposição de vocês, se tiverem alguma colocação, alguma questão. Boa noite. Boa noite. Maria. Boa noite, como vai? Bem. Pode falar. Pode falar. Você falou de ler o Evangelho em voz alta em casa, né? E para quando a gente fizer uma prece, fazer em voz alta ou pode ser em pensamento? Quando a gente se sente assim...
Sim. Em pensamento, muitos irmãos vão ouvir o nosso pensamento, vão sentir o nosso pensamento. Por que nós falamos para fazer em voz alta? Alguns irmãos estão numa condição muito densa de espiritualidade, alguns irmãos que estão ainda numa frequência baixa, perambulando pela vida terrena, eles ainda sentem que ouvem, eles têm dificuldade em ter uma percepção de vibração. Então, quando nós falamos alto evangelho, esses irmãos, se porventura estiverem ali, eles vão ouvir com mais clareza o evangelho. Não conseguem ainda ler o nosso pensamento ou sentir a nossa frequência, por estarem numa condição de muito sofrimento. Então, o ideal, quando nós podemos, é fazer em voz alta. Em prece, em pensamento serve, resolve, mas em voz alta, nós conseguimos chegar numa condição de vibração de irmãos que acham que estão escutando, que estão vivendo, que estão abrindo a porta e fechando, que estão sentando à mesa para comer. E, infelizmente, a quantidade de irmãos nessa condição na Terra é muito grande. Então, as duas formas. Mas em casa, quando puder, põe a aguinha, porque a espiritualidade vai benzer aquela água, e faz o evangelho em voz alta para os irmãos que precisam. Tá bom? Só para... Eu tenho feito, quando você falou de fazer a reforma, de lindo, vibrar, ótimo, eu tenho feito ótimo. E tenho percebido muita mudança. E vai perceber cada vez mais. Porque você vai emanar diferente, vai pensar diferente, vai produzir coisas diferentes. E vou dizer para vocês que mesmo as dores, mesmo as provas, elas já batem diferente para nós. Elas não batem com revolta, elas batem com necessidade de aprimoramento, com a necessidade de ultrapassar o obstáculo. A gente já entende a vida de uma maneira mais suave. Fica muito verdade. Não é? Que Deus abençoe. E a última coisinha. Sim. Você falou dos espíritos que os nossos familiares que nos amam e que estão tentando ali fazer a barreira. Existem também os nossos familiares que querem nos prejudicar, né? Nós vamos estudar sobre isso, porque as famílias, né, as famílias espirituais são as de frequência espiritual igual a nossa. Na Terra, nós temos irmãos que convivem com a nossa vida aqui terrena, mas não só a nossa família espiritual. A nossa família espiritual é a família da frequência, é o que nós pensamos junto. Quando esses irmãos desencarnam e há desavenças, pode haver ainda necessidade de reparo dessas diferenças. Mas a gente tem um capítulo que vai estudar só isso. Então a gente vai falar com calma desse conteúdo, porque esse conteúdo é delicado, a gente precisa entender ele direitinho. Tá bom? Obrigada pela sua participação. Obrigado. Mais alguém gostaria de se colocar? Quando nós fazemos a prece de vibração, de agradecimento, já é uma mudança de frequência. Tentem, quando vocês estão na seara, quando vocês vão à seara, quando vocês fazem o evangelho, quando vocês fazem a aula, seja um momento de trabalho que for, porque aqui também é um trabalho, não deixa de ser um trabalho. A espiritualidade está ao lado de todos nós, nos ajudando. Quando vocês fizerem a abertura e o encerramento, entrem na frequência do que os mentores estão nos intuindo, estão nos falando. Se vier um pensamento ruim, às vezes acontece muito isso. Eu vou no centro e vem pensamento ruim. Eu entro na igreja e vem pensamento ruim. Vem uma coisa... São as sugestões que ainda a gente não está treinado a limpar. Começou o pensamento... É normal, não se assustem. Quando a gente começa a frequentar uma igreja, um centro, um evangelho, começa a vir pensamento errado. Fecha os olhos, pede a Deus, limpa a minha mente, envolve meu ser, que aquilo acaba. Não é para desistir ou para falar não consigo. Não. Todos nós passamos por esse caminho. Quando eu entrava no centro, que eu tinha 20 anos, eu falava, mas eu não consigo me concentrar. Vem sempre um pensamento errado. Tudo que eu não tenho que pensar, eu penso dentro do centro. Eu ficava irritada comigo mesma. E aí foi com o tempo que eu fui entendendo que aquilo fazia parte de um treino para mim. De um equilíbrio espiritual que a espiritualidade estava me cobrando. Por que a espiritualidade deixava acontecer aquilo? Para eu me equilibrar. Então, vamos nos aceitar e vamos caminhar com equilíbrio, porque quando a espiritualidade percebe que nós estamos buscando a reforma, eles nos ajudam.
e esta população é retirada de perto de nós. Confiem.